8 horas. Os maiores sucessos do Brasil. Aterrizam na sua rádio preferida. Todo dia. O dia todo com você. O maior troféu é no livro da vida. Rádio o meu nome está escrito lá. Música. As novidades tocam. O sonho não acabou. O tempo já começou. Estou vivendo tudo que ele preparou. Rádio Eloim. A música que você gosta. Eu aprendi que o meu sucesso está guardado em ti. Eu aprendi que sem verdade eu não posso seguir. Rádio Eloim. Os melhores artistas do Brasil. Eu ouço, filho meu, chegou a hora de brilhar. Você nasceu pra mim. Um jeito diferente de se fazer rádio. Te amo mais que tudo, 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 tudo. Por isso vou te dar o melhor de mim. Te amo mais que tudo, 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 tudo. Jamais vou te deixar. Essa é a rádio. Web Rádio Eloim. 24 horas no ar. Fique ligado, vem aí a próxima atração. Estamos iniciando o programa Meditação. Vamos trazer para vocês a mensagem da Palavra de Deus. Muitos hinos, louvores, cânticos para louvarmos ao Senhor. Amados, bom dia. Com vocês, meditação. Eu faço com todo amor um convite a você que quer ficar mais perto de Deus, assim como eu. Vamos cantar. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti.
aqui na solidão. Vai ser descansa-me, teus braços dão. Nas trevas vou sonhar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Minha alma cantará a ti, Senhor, e em Betel alçará padrão de amor. Eu sempre hei de rogar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. E quando Cristo enfim me vier chamar, nos céus com serafins irei morar. Então me alegrarei perto de ti, meu rei, perto de ti, meu rei, Deus de ti, meu Deus, de ti. Aleluia. Vamos lá? Tá preparado? Vamos tentar. Você pode. Você é raridade. Não consigo ir além do teu olhar. Tudo que eu consigo é imaginar a riqueza que existe dentro de você. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início. Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, lindo mais raro demais. que o ouro Continua. pode ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer
cair. O ouro eu consigo só admirar. Simplesmente demais. Mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início. Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Nós dois. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer respira fundo, puxa lá da alma e solta a sua voz. Você é a raridade do Senhor. Vamos lá, vai em cima. E você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer cair. E você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer cair. Muito obrigado. Valeu. Valeu a pena. Valeu. Somos raridades. Deus abençoe. Muito obrigada. Boa noite, meus irmãos. Nós vamos, nesse momento, orar ao nosso Deus, agradecer a Ele pela semana que Ele nos deu até aqui e também pedir a bênção de Deus para tudo que nós vamos participar nessa noite, aquilo que nós vamos cantar, no momento que nós vamos ler a palavra de Deus, vamos ouvir a mensagem de Deus para nós, apresentar ao Senhor nossa oração, nossos pedidos, nossa súplica, nossa gratidão. E é muito importante, irmãos, quando nós, como igreja, nós podemos, mais uma vez, aproveitar a oportunidade para nós cultuarmos ao Senhor. É um rico privilégio quando nós podemos nos reunir e podemos oferecer o culto ao Senhor. Eu vou convidar nosso diácono, irmão Silvério. Chega aqui, irmão Silvério, por favor, para que o irmão faça essa oração. Juntos vamos acompanhá-lo. Depois nós vamos seguir uma ordem que temos para o culto dessa noite. Grandioso Deus, Pai amado no céu, obrigado, Santo Deus, por a oportunidade de estarmos aqui reunidos na Tua igreja, Pai, para participarmos, Santo Deus, do culto louvor a Ti, Pai. Seja, Santo Deus, com todos os irmãos aqui presentes, que possamos ouvir a mensagem, ouvir os hinos, Pai, e tirar lições práticas para nossas vidas, Pai.
Obrigado por tudo que tem feito em nossas vidas, a vida de cada um, Pai. Ô Santo Deus, seja mais uma vez com todos aqui presentes, que possamos cada dia mais estar te buscando em espírito e verdade. Tudo isso, Santo Deus, agradecemos, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Irmãos, nós vamos ler a palavra de Deus. Quero convidar você, por favor, a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 8, é o texto que vou ler nessa parte inicial. Mateus, capítulo 8, e nós vamos ler a partir do verso de número 5. Mateus, capítulo 8, a partir do verso 5. A cura do servo de um centurião. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, um centurião se aproximou dele, implorando: Senhor, o meu servo está na minha casa de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: eu vou lá curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de recebê-lo em minha casa, mas apenas mande com uma palavra e o meu servo será curado. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens, digo a este: vá, e ele vai, e a outro: venha, e ele vem, e ao meu servo: faça isto, e ele o faz. Ao ouvir isso, Jesus ficou admirado, e disse aos que o acompanhavam: em verdade lhes digo, que nem mesmo em Israel encontrei fé como esta. Digo a vocês que muitos virão do Oriente, do Ocidente, e tomarão lugar à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, no reino dos céus. Mas os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião: vá, e seja feito conforme você crê. E naquela mesma hora, o servo do centurião foi curado. Amém. Aqui está, irmãos, esse texto que é tão importante para nós, porque ele confronta a nossa vida, confronta a nossa fé, confronta a nossa confiança em Deus, confronta a maneira como uma pessoa que era um estrangeiro, um gentio, né, ele era um centurião romano, embora tudo isso, aquele homem teve a condição de entender que Jesus era o Todo-Poderoso, né, que tinha autoridade para poder dizer, né, seja curado, né? Então, ele tinha compreensão que mesmo à distância, e aí ele usa como analogia a realidade da sua própria autoridade diante do seu grupo de soldados, e assim, então ele entende que a semelhança dele, Jesus poderia dar uma palavra e o seu criado servo seria curado. E então, diante dessa realidade, nós também entendemos que pedimos, oramos, intercedemos, e o nosso Deus, Ele ouve, Ele atende, Ele responde, e aí nós aqui estamos orando, e oramos por pessoas que estão longe, filhos que moram em outra cidade, amigos que estão em outra cidade, às vezes em outro estado trabalhando, e aí então, estamos orando, pedindo a Deus, e cremos que Deus ouve a nossa oração, e onde essa pessoa está, ela recebe o agir de Deus, o milagre do Senhor, não é? Então, esse texto nos confronta para nós confiarmos ainda mais em Deus, no nosso Senhor Jesus, entendendo que Ele, diante dos nossos pedidos, Ele atende, Ele responde, e assim manifesta o seu poder. O hino que vamos cantar é o 406, do nosso cantor cristão, que tem como título Confiar em Cristo. Que delícia é crer em Cristo, em seu nome confiar, aceitar os seus ensinos e as promessas desfrutar. Então nós vamos cantar, e enquanto estivermos cantando, se algum dos irmãos essa noite deseja consagrar seu dízimo, sua oferta, também tem essa oportunidade. Que delícia é crer em Cristo.
amado, fazer minha fé crescer. Oh, que gozo é crer em Cristo, ter certeza de perdão, receber de Cristo mesmo vida, paz e salvação. Cristo, Cristo, já confio em seu nome, em seu poder. Cristo, Cristo, bem amado, fazer minha fé crescer. Bem feliz eu sou em Cristo, sempre dele quero ser. Quero agora muito submisso, sempre a ele obedecer. Cristo, Cristo, já confio em seu nome, em seu poder. Cristo, Cristo, bem amado, fazer minha fé crescer. Eu quero convidar a irmã Maria Helena. Chega aqui, Maria Helena, por favor. A irmã Maria Helena vai orar ao nosso Deus. Juntos vamos agradecer pelo cuidado do Senhor conosco, provisão, providência, suprimento, amparo, livramentos, oportunidade que temos para interceder e para agradecer. São muitas bênçãos de Deus sobre nós e às vezes a gente pede muito e agradece pouco, né? Mas somos convidados para tanto nós intercedermos uns pelos outros, mas também agradecermos as manifestações de Deus sobre cada um de nós. Oremos. Pai querido, nós queremos, Senhor, te agradecer pelo dia de hoje, em que o Senhor cuidou de todos nós, Senhor. E te agradecemos pelo privilégio de congregarmos aqui nesse momento, para estarmos, Senhor, cultuando o teu nome, para estar, Senhor, te louvando, te adorando na beleza, Senhor, da tua perfeição. Também, Senhor, nesse momento, eu quero te agradecer, Senhor, pelos irmãos que entregaram os seus dízimos, as suas ofertas, e que o Senhor possa estar provendo, Senhor, o sustento para os seus lares, Senhor. Que nada venha a faltar aos seus lares. Pai, também eu quero te pedir, Senhor, pelos pedidos que os irmãos trouxeram aqui, Senhor, os seus pedidos de oração, Senhor, e que o Senhor esteja já ouvindo, atendendo, Senhor, a cada súplica, a cada pedido, Senhor, que está no coração dos nossos irmãos, e que o Senhor possa estar atendendo de acordo com a tua santa vontade, Senhor, e que nós possamos, Senhor, entender que a vontade do Senhor é soberana sobre nossas vidas. Nós te agradecemos também, Senhor, pelas pessoas que estão aqui, os nossos visitantes, os nossos irmãos, e te pedimos, Senhor, que o Senhor esteja cada dia nos fortalecendo, nos encorajando a estarmos fazendo a tua obra, Senhor. Agora, Senhor, te entrego o mensageiro dessa noite, que vai falar aos nossos corações, que nós possamos sair daqui, Senhor, pronto a estar te obedecendo de acordo com a palavra que iremos receber. Essas bênçãos nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. 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 Irmãos, nós vamos aos cânticos. Mas gostaria de destacar aos irmãos, mas nós temos as nossas atividades, ou pelo menos quero destacar algumas, né? Nós estaremos no próximo final de semana, no sábado, tendo 2 momentos muito importantes. Nossa juventude vai estar reunida aqui, né? Nós vamos receber o pessoal da segunda igreja, eles virão para o louvor, vamos ter a coreografia com o pessoal lá de Pureza, também lá de Penedo, né? Então, 2 igrejas virão participar, e então, né, nossa juventude está toda convidada, convocada, mas os irmãos também que desejarem vir, com certeza poderão e deverão vir, não é? Eu
posso participar. Então, eu vou lá no culto da juventude, né? Então, vamos ter o pastor Vitor Pontes, lá da Segunda de Campos, né? Vai estar aqui, compartilhando a palavra de Deus. Então, os irmãos todos devidamente informados e a juventude convocada, né? A outra questão, irmãos, é a nossa programação dos casais. Nós vamos ter, ao mesmo momento, né? Jovens aqui, 7h30, e os casais estarão lá na minha casa, às 19 horas, né? Então, estaremos ali, já temos aí uma listagem, né, com os casais, e estaremos também tendo a nossa reunião. Vamos ter a presença do pastor Pedro Elísio, ele é o executivo da nossa Ordem dos Pastores, da seção fluminense, né, que compõe nosso estado do Rio, e ele então estará aqui conosco no sábado, às 19 horas, para a nossa reunião, né? Então, sempre é uma reunião muito agradável, né? E os irmãos que ainda não deram o nome, poderão fazê-lo, né? Para participar no próximo sábado, e assim então juntos estarmos envolvidos, né? Então, casais estarão lá na minha casa, e a juventude toda nossa, com demais irmãos que desejarem estarem aqui, né, cultuando ao Senhor. Quero também, irmãos, lembrá-los do nosso culto da ressurreição. Nós vamos ter no dia 5 de abril, né? Então, na semana que vem, sempre na primeira sexta-feira, nós fazemos aquele culto de oração. Mas por conta do feriado, eu coloquei no dia 10, né, que é a outra semana, que nós estaremos na sexta-feira reunidos, dia 10, né? Mas no dia 5 vai ser o culto da ressurreição. Estaremos juntos aqui às 6 horas da manhã, né? Vamos cultuar o Senhor, vamos ter a celebração da ceia, vamos ter o momento depois ali, que é o café da manhã, momento de comunhão, né, de estarmos juntos, né? Então, está aí a informação, né? E como sempre, né, é uma manhã muito agradável, né? Manhã para nós de celebração, de alegria, de gratidão ao nosso Deus. Então os irmãos estão devidamente informados e convocados, né, para nós estarmos juntos aqui. E à noite, no dia 5, nós vamos ter a participação do nosso coral Louvor Excelso, né? Estará aqui conduzindo, né, a programação também do culto à noite, e com certeza, como sempre, é uma oportunidade para nós, né, na celebração aí, né, da lembrança daquilo que Jesus fez por nós, quando ele foi ali levado à cruz do Calvário em nosso lugar, né? Então, os irmãos estejam atentos, né, e juntos vamos participar. A data ficou trocada, né, mas eu quero só deixar já de informação, né, o pastor Sebastião Max, ele foi escolhido no último domingo pela manhã como seu pastor titular da primeira igreja batista de Pureza, né? Então, ele foi eleito, e a posse está marcada para o dia 4, que é o sábado. Então, estarei lá pregando na posse do pastor Max, e os irmãos também estão convidados, aqueles que puderem e desejarem ir, né? Vai ser um sábado, estarei ali então, nessa celebração importante para o pastor Max e a Cleide, e para nós, né, que os amamos e nos alegramos também por esse momento, tá certo? Então, informados estão. Vamos então com a Laura e os nossos irmãos, né? Irmãos, fiquem de pé. Eu ia falar que hoje eu estou sozinha, mas hoje eu não estou sozinha não, estou com vocês. Então eu estou muito bem acompanhada. Estou com mais vocal do que ultimamente. O pastor, enquanto chamou minha mãe para orar, ele falou: muito nós temos a pedir, mas também temos desfrutado das bênçãos do Senhor sobre as nossas vidas. Como é bom saber que elas nos alcançam, junto com as suas misericórdias, junto com a sua graça. Eu quero te convidar, com a alegria do seu coração, a entoar e a reconhecer que de fato somos abençoados em tudo o que Deus faz, em tudo o que acontece conosco. Tudo tem a boa mão do Senhor, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se você ama a Deus, tenha certeza no seu coração que é bênção. O sim ou o não, o difícil, o fácil, é bênção do Senhor para você. Amém?
Por onde eu for a tua bênção me seguirá. Onde eu colocar as minhas mãos prosperará. A minha entrada, a minha saída, bendita será, pois sobre mim há uma promessa. Prosperarei, transbordarei. Os meus celeiros fartamente se encherão. Minha casa terá sempre tua provisão. Onde eu puser a planta dos meus pés, possuirei, pois sobre mim há uma promessa. Prosperarei, transbordarei. Para a direita, para a esquerda, na minha frente e para trás. Para a direita, para a esquerda, na minha frente e para trás. Por todo lado, sou abençoado, yeah. Em tudo que eu faço, sou abençoado, yeah. Por onde eu for a tua bênção me seguirá. Onde eu colocar as minhas mãos prosperará. A minha entrada, a minha saída, bendita será, pois sobre mim há uma promessa. Prosperarei, transbordarei. Eu quero ouvir vocês. Declare sobre a sua vida. Prosperarei, transbordarei. Para a direita, para a esquerda, na minha frente e para trás. Para a direita, para a esquerda, na minha frente e para trás. Por todo lado, sou abençoado, yeah. Em tudo que eu faço, sou abençoado, yeah. Toda sorte de bênçãos que o Senhor preparou para mim. E em todas as coisas eu sou mais do que vencedor. Por todo lado, sou abençoado, yeah. Em tudo que eu faço, sou abençoado, yeah. Amém? Esse hino me lembra José, que fala que Deus estava com ele em tudo que ele fazia. E não é diferente para conosco. Vamos continuar adorando o nome do nosso Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Você pode declarar. Dele vem, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Mais uma vez, minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer,
Ele é Deus se não fizer. Ele é Deus se a porta abrir. Se a doença vier, Ele é Deus, se curado eu for. Ele é Deus, se tudo der certo. Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Na tua provisão, no teu amor, na tua graça. Por isso, Deus, enche os nossos corações com a tua paz. Enche, Senhor, os nossos corações do teu Espírito Santo, para que nós possamos ter a sabedoria de entender aquilo que o Senhor está fazendo e irá fazer nas nossas vidas. Receba, Senhor, a nossa adoração, o nosso louvor, o culto que prestamos a Ti, e te pedimos também que a tua palavra venha nos encher, nos transformar, mudar as nossas vidas e mudar a nossa situação. Nós te louvamos e te agradecemos por tudo. E nós fazemos isso no nome do teu Filho Jesus. Amém. Você pode sentar. Queridos, quero convidar o pastor Wellington, por favor. Nós temos aí a nossa sequência, né, de mensagens e pregadores da nossa jornada de oração. Eu comecei,
tivemos o pastor Sebastião Max, tivemos o pastor Vinícius Alecrim, e hoje é o pastor Wellington, né? Vamos ouvi-lo atentamente, né? A gente se alegra, né, de termos aqui os pastores. Estou ficando até preocupado, irmão. O pastor Ronan foi lá para Cantagalo, pastor Max lá para Pureza, né? E aí Deus está enviando aí os nossos pastores, né? A gente fica feliz por isso, né? Cada um podendo seguir a sua caminhada, né? E nos ajuda, nos abençoa, e nós nos alegramos, né, por eles, né? E nessa noite vamos ouvir aquilo que Deus tem para falar para nós, através do pastor Wellington, na nossa jornada de oração, né? Que Deus seja louvado, engrandecido, exaltado nesta hora, e atentamente vamos ouvir aquilo que Deus tem para falar a cada um de nós. Boa noite, amados. Oração é ação, termina em ação, né? Não pode ser oração parado, tem que ser oração que continua, oração não para, por isso termina em ação, oração, né? É sempre uma ação, uma atitude. A oração, ela não vai acabar nunca, porque ela é uma ação contínua. Eu fui intimado pelo meu pastor, meu pastor manda e eu obedeço, para que estivesse aqui nessa data falando sobre oração, a jornada de oração, e o tema para hoje, os desafios para perseverar na oração. Orar já é um desafio. Perseverar na oração, como diz 1 aos Tessalonicenses, é mais desafiador ainda. Tem muita gente que ora, mas pouca gente persevera. E o texto que nós vamos ler agora, Lucas 18, de 1 a 8, vou pedir o pessoal da competente equipe aí da mídia, que nós possamos ler juntos esse texto de Lucas 18, de 1 a 8. Vamos ficar em pé e vamos fazer a leitura bíblica juntos nesse momento? Leiamos. Jesus lhes contou uma parábola para mostrar que deviam orar sempre e nunca desanimar. Em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, nem respeitava ninguém. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que sempre o procurava, dizendo: julgue a minha causa contra o meu adversário. Por algum tempo ele não a quis atender, mas depois pensou assim: é bem verdade que eu não temo a Deus, nem respeito ninguém. Porém, como esta viúva fica me incomodando, vou julgar a sua causa, para não acontecer que, por fim, venha a molestar-me. Então o Senhor disse: ouçam bem o que diz este juiz iníquo. Será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo a vocês que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando o Filho do Homem vier, será que ainda encontrará fé sobre a terra? Que Deus nos abençoe. Podeis assentar. Será que o Filho do Homem encontrará fé sobre a terra quando vier, quando voltar outra vez? Será que ele encontrará fé na terra? A Bíblia diz, Jesus diz aqui, é Lucas que escreve, ele tem uma parábola semelhante a essa sobre oração no capítulo 11.
E agora, no capítulo 18, ele vai falar novamente sobre a oração. E ele diz que Jesus contou essa parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desanimar. O texto já está explicando que a oração, aliás, a parábola tem como objetivo ensinar que deve-se orar sempre e nunca desanimar. A palavra sempre é muito clara, não precisa explicar. Mas a palavra desanimar, ela tem uma essência. Desanimar. Quer dizer não ter ânimo. Ânimo vem de alma, ânima. Desânimo quer dizer desfalecer na alma. Desanimar é fazer a sua alma enfraquecer, é ser atingido lá no íntimo, no âmago do seu ser. Desanimar é perder toda a esperança. E isso, para quem diz crer em Deus, é uma ofensa para Deus. Se você diz que crê em Deus e você perde a fé, você perde a esperança, ou seja, você desespera, você está entristecendo o Espírito Santo de Deus. Servo de Deus, filho de Deus, crente em Jesus, nunca desanima, nunca desespera, nunca perde a esperança. Mas isso não é fácil, senão Jesus não precisava falar nada. Não é algo fácil de se conquistar. Está se falando aqui de um nível, de uma profundidade espiritual, não de uma coisa religiosa, para uma prática repetitiva e corriqueira. Como eu disse ainda há pouco, tem muita gente nesse mundo que acha que está orando o suficiente, que está fazendo já a sua obrigação. Às vezes até faz a conta, né? Eu faço oração 3 vezes, 5 vezes no dia, ou 2 vezes, e acha que já está bom demais. O padrão da Bíblia é orai sem cessar. Orai sem cessar, é orar andando no caminho, é orar quando está cozinhando lá na cozinha, é orar quando está conversando com alguém, é orar quando está projetando alguma coisa, planejando alguma coisa. Nós precisamos de orar em todas as circunstâncias, nós dependemos de oração. A oração é o alimento, diz uma música, a oração é o alimento. É o que nutre a alma para que você possa agir, para que você possa trabalhar, para que você possa realizar a vontade de Deus. Na verdade, perceba que o objetivo de Jesus aqui não é falar sobre oração. Jesus, eu gostei, pastor, que o pastor botou para mim o tema e disse assim, é sobre perseverar na oração. Ele botou perseverar com letras garrafais. Não era sobre oração, é sobre perseverar. Orar, muita gente ora, mas perseverar, pouca gente. E eu falo isso baseado nesse texto, que lá no final vai dizer, será que quando Jesus voltar, vai encontrar gente com fé? E ele está falando exatamente, não necessariamente sobre oração, mas sobre perseverar, sobre persistir, sobre insistir. A palavra perseverança no grego é hipômeno, que significa estar debaixo de pressão. Hipo é abaixo. Hipômeno quer dizer debaixo de pressão. Olha isso.
Que a palavra perseverar é estar sob pressão. Então não é coisa fácil mesmo. Já implica que perseverar não é uma coisa simples, fácil. É aguentar a pressão. Quem ora, quem persevera na oração, aguenta a pressão. E toda hora que eu falo isso, eu me lembro de Daniel, lá na Babilônia, lá no cativeiro. Ele, mesmo sendo ameaçado de morte, ele orava. E quando foi descoberto, dedurado, falaram: ó, tem um aí que está orando. Você falou para não orar, está orando. Vamos matar ele, vamos botar lá nos leões, vamos botar na fornalha. Mas ele não desistiu, ele não desanimou, ele não abriu mão. Não é simplesmente a questão de orar, ele podia esconder, ir no banheiro e orar, né? Mas ele não fez isso. Ele permaneceu orando com coragem, com ousadia, com persistência, com perseverança. Perseverar é isso, é aguentar a pressão, porque quem quer agradar a Deus em oração tem que aguentar a pressão. Vai ter sempre algumas coisas, algumas pessoas, algumas situações tentando te desviar da oração, te desanimar da oração, te tirar da oração, criticar tua oração, fazer você desfalecer, fazer você não ter tempo, fazer você não ter forças, fazer você não se sentir bem, de alguma maneira tentando tirar você do projeto que Deus tem da oração na sua vida, na nossa vida. É aguentar a pressão sem perder a esperança, manter a constância na fé e nas ações, mesmo diante das dificuldades extremas. 1 Tessalonicenses 5,17, já citei aqui: orai sem cessar. A igreja, no texto aí, ela é representada pela viúva. Tinha uma viúva. Por que a viúva? Porque a ideia da viúva? A ideia da viúva é de alguém, e naquela época era essa a realidade, desamparada. Por ser mulher, por não ter um esposo, era alguém que tinha tudo para desanimar. A viúva representa a igreja no mundo que vivemos. O noivo, o esposo, virá. E nós aguardamos em oração. Mas nós acreditamos, nós confiamos, nós cremos, nós entendemos que é um projeto que não falha, o projeto de Deus para a igreja. Precisamos persistir, aguentar a pressão, é estar por baixo, sob pressão, mas nunca desanimar. Há tantos hinos do cantor cristão que falam sobre suportar, né, essa pressão da vida, do mundo. Cristo valerá. Oscilando minha fé, Cristo valerá. Perseguido sem mercê, Ele valerá. Seu amor por mim não muda, sim, me valerá. Castelo forte é o nosso Deus, espada e bom escudo. Com fúria pertinaz persegue Satanás, com artimanhas tais e astúcias tão cruéis, que iguais não há na terra. Mas a nossa força vem do Senhor. Estamos seguros, firmes nas promessas. Firmes nas promessas. E eu anotei aqui, é por isso, mais que tudo, que devemos orar, Maranata.
o noivo virá. Ora vem, Senhor Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Há poucos dias estávamos pregando sobre a vinda, no último capítulo da Bíblia, né? A vinda do Senhor. Ora vem, Senhor Jesus. Maranata, a consumação de todas as coisas. Nele está a nossa esperança. Pela aparente demora, às vezes a gente acha que Deus está demorando. Aliás, nós estamos passando um tempo no Brasil que, não vou necessariamente estar falando de política, mas nós estamos num tempo que a gente está achando até que Deus está demorando fazer alguma coisa. Tem hora que a gente fica, Deus, quando? Quando é que o Senhor vai fazer algo? E quando o texto falava aqui de juiz, aí eu fui obrigado a pensar mesmo, de um juiz iníquo, de um juiz que não respeita nem Deus, nem homem nenhum. Desculpa, irmãos, mas eu caí na tentação de pensar no Brasil. Eu não tive jeito. Um juiz que não respeita homem nem Deus. E eu falei assim, mas o Senhor, ainda que pareça a sua vinda tardia, Ele não falhará. Ainda que nós achemos que está demorando, Deus não falhará. Ele virá ao nosso encontro. A igreja como esposa, aqui nessa passagem, é como uma viúva. Como alguém que carente, que precisa, que depende completamente desse auxílio do alto. E que precisa suportar a pressão, enfrentar tudo e ficar firme. A viúva não tem amigos, parece desamparada, mas a viúva tem filhos. Eu botei aqui. Se a viúva é a igreja, tem filhos. Não tem a igreja? Não tem filhos? Os filhos estão aqui. Os filhos estão aqui. Pode não ter nenhum amigo, mas os filhos estão aqui. A viúva não vai ficar desamparada, porque os seus filhos estão aqui. Em oração, nós vamos perseverar e vamos vencer. Há um autor chamado Wordsworth, que diz que a igreja triunfante, que a gente fala da igreja militante, que é na luta, e a igreja triunfante. A igreja triunfante é a igreja suplicante. Achei interessante essa expressão. A igreja triunfante é a igreja suplicante, é a igreja que suplica, é a igreja que busca Deus, é a igreja que ora. A igreja que prospera, a igreja que vence, é a igreja que ora. Agostinho disse: toda alma consciente da sua solidão, de que não tem ajuda exceto de Deus, apenas de Deus, ela é viúva. É a igreja que confia em Deus. O noivo, o esposo virá, e haverá um lindo encontro nos ares. Já viram essa passagem na Bíblia? Com a esposa adornada para o seu esposo. O encontro nos ares da igreja com Jesus, para viver para sempre na glória eterna. A igreja triunfante é a igreja suplicante. Quando o Filho do Homem vier, será que vai encontrar fé na terra? Diz o versículo 8. Mateus 24, 12 diz: por aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. E é por isso que o texto está dizendo: se muitos estão esfriando na fé, será que quando o Filho do Homem voltar ainda vai achar alguém orando? Vai ou não? Vai sim, porque a igreja do Senhor é vitoriosa, porque a igreja do Senhor é vencedora. Pode vir o mal que for,
pode chover canivete. Não tem nesse negócio, pastor. Deus é vitorioso. Tem um hino que diz: sempre vencendo, muito valoroso, Cristo Jesus, o Senhor. A igreja é vitoriosa, porque Jesus é Senhor da igreja. A igreja está debaixo de pressão, ou não? A igreja está debaixo de pressão, senão não é igreja. Se tiver tudo muito bom, irmão, não é igreja. Tem que ser igreja suplicante. A gente tem que pedir misericórdia. Temos que entender esse discurso de prosperidade demais, que está tudo uma festa, mil maravilhas, e está tudo, é só bênção ou glória, agora é só vitória. Cuidado com isto. Porque não é que a gente deve viver só sofrendo, mas a gente glorifica a Deus mesmo nas tribulações. Quando estou fraco, então é que sou forte, pois o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. A minha graça te basta. Irmãos, o mais difícil para ser cristão é aprender a sofrer. Não é necessariamente gostar de sofrer, também aí não. Não é gostar de sofrer, mas suportar. A Bíblia diz: suportar as aflições, perseverar em oração. Perseverar é aguentar a pressão, é estar debaixo de pressão. Jesus falou: se a tua vida, se tudo estiver muito bem, todo mundo só te aplaudindo, cuidado com isso, tem alguma coisa errada com você como crente. Se é só tapinha nas costas, só favorece, é só vento favorável, não tem vento contrário, nada, tem alguma coisa errada na sua vida, irmão, você está na contramão. Nós vivemos e viveremos a vida inteira, até o último dia, no meio de tribulações. A Bíblia diz que todo aquele que busca ser fiel a Deus vai passar tribulação, afronta, perseguições. Os que quiserem viver piamente o Evangelho, a Bíblia diz, sofrerão perseguições. É no trabalho, é na família, na vizinhança. Até gente que nunca te viu tem nojinho da sua cara, nem a pessoa sabe por quê. É porque o diabo está nela e você está com Jesus. É só isso. É água e óleo, não mistura, não tem jeito. Não tem jeito. E nem a pessoa sabe por que ela não gosta de você, mas é porque ela está lá na contramão de Deus e você. Ela é treva, você é luz. Então não adianta. A pessoa diz assim: meu santo não combina. Né? Fala assim, né? Tem gente que fala assim. É porque não está andando na luz, não está andando no caminho, né? O crente é igual a mariposa. Quando vê a luz, corre para a luz. Mas aquele que está andando nas trevas, no pecado, foge da luz. Tudo que é coisa ruim e errada é feito nas trevas, na escuridão. Mas a oração repele as trevas da nossa vida. A oração repreende as trevas da nossa vida. A oração repreende a enfermidade da nossa vida. A oração repreende pessoas que não são de Deus da nossa vida. A oração nos aproxima de Jesus. Vale a pena orar. Vale a pena perseverar em oração. Eu estou procurando ter um pouco mais de saúde, aí eu estou fazendo lá uma musculação. Aí falaram lá que eu tinha que tomar
whey protein. Aí eu fui lá e comprei o whey protein, aquele potão. Aí depois falou que eu tinha que tomar creatina. Não é creatinina, mas é creatina. Aí eu fico lento para saber se realmente devo, não devo, se faz mal, se faz bem, né? E a gente precisa, tudo na vida da gente, a gente precisa pensar, ter cuidado com o que faz, para não prejudicar o corpo e a alma. E aí, eu fiquei pensando assim, a gente tem que cuidar do corpo que é templo do Espírito Santo. Quando você zela pelo seu corpo, vocês estão cuidando de outros também. Quando você zela pelo corpo, você está cuidando do templo do Espírito Santo, o seu corpo, que é a embalagem da alma. A embalagem da alma, a embalagem também é importante, né? A embalagem da alma. Então, quando você ora, você está valorizando o que é essencial, que é o interior, que é o que está dentro da embalagem, que é o que realmente vale a pena e que vai ficar para sempre. A embalagem vai virar pó, mas o interior, que é a alma, vai permanecer para sempre, na eternidade, com Deus. Vamos cuidar bem da alma, vamos preservar. Eu estava falando do alimento e do exercício, porque quando você cuida bem do corpo, você tem um resultado no corpo. Quando você cuida bem da alma, você tem resultado na alma. A felicidade do corpo é importante, a felicidade da alma também. Como diz o dito popular, mens sana in corpore sano. Uma alma bem cuidada no corpo também. E eu desejo que Deus dê sabedoria a cada irmão, a cada pessoa aqui, para que a gente possa cuidar bem do corpo e da alma e persistir. Por que eu falei lá da creatina? Da creatina? Porque lá diz que se você tem que, não tem resultado só que tomar hoje aqui e já resolveu. Tem que manter um padrão constante, tem que manter, é igual combustível do carro, você não pode parar, não pode faltar. Então tem que, ou você entra fazendo direito, ou então melhor não fazer nada. E aí a gente precisa também, na alma, fazer assim. Oração não pode ser só quando se lembra. Tem que viciar. Tem que acostumar e não acostumar sem. Não pode faltar. É como ter sede. Precisa de nutrir a alma e o relacionamento com Deus. Irmãos, vamos perseverar em oração. Que Deus nos abençoe. Amém. Meus irmãos, nós ouvimos a palavra de Deus, vamos com o casal de diáconos. Mas não era você que ia cantar, gente? Aí não, né? Falaram aqui assim, ó, o ponto aqui no meu ouvido, você não, Taíde de Edmar. Aí agora é Taíde de Janete, mas tá bom, né? Vamos ouvir nossos irmãos aqui. Eles vão cantar, e aí nós vamos continuar meditando na palavra de Deus, né, através de tudo que nós ouvimos aqui nessa noite, especialmente convidados para perseverar. Começar é fácil, irmãos, mas é a caminhada que é difícil. Começar é fácil, mas continuar é mais complicado. Por isso, quando Paulo cita, não foi à toa: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. A carreira que
a jornada, que ela se torna mais difícil. E nós temos que pedir a Deus para que nos ajude, para a gente poder seguir na perseverança da oração. Vamos então ouvir nossos irmãos. de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Seu imenso poder te virá socorrer quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Se orares, porém, sem o teu coração, terá paz que o Senhor pode dar. Foi por Deus não sentir que tua alma se abriu, tudo deixando no altar. Vamos juntos. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Meus irmãos, quero convidá-los, você que deseja vir aqui à frente, como nós acabamos de cantar, vamos consagrar e deixar de fato tudo no altar do Senhor. Você pode vir, você pode se ajoelhar aqui comigo e nós vamos apresentar a Deus as nossas petições, nossa súplica, motivos que todos nós temos.
Todos nós temos muitos motivos. No nosso cartão nós colocamos alguns. Mas o nosso Deus conhece profundamente o nosso coração. Querido Deus, nós aqui estamos como igreja, como povo do Senhor. Ó Deus, o Senhor conhece o nosso coração. O Senhor conhece, Deus, as nossas necessidades, ó Deus. O Senhor conhece os nossos anseios, conhece nossas preocupações, conhece nossas aflições. Ó Deus, o Senhor conhece, Deus, aquilo que nós ansiamos da parte do Senhor receber, Deus. E aqui estão os teus servos, os teus filhos, Deus, prostrados diante do Senhor, Deus, reverentemente diante do Senhor, consciente da tua grandeza, glória e majestade, do teu senhorio, Deus, sobre todas as coisas, e ao mesmo tempo, Deus, consciente de que o Senhor está nos ouvindo, de que o Senhor está nos atendendo, de que o Senhor está apreciando cada um de nós. Ó Deus, o Senhor tem um plano, Deus, perfeito, Deus, para nos abençoar, Senhor, e nós somos muito gratos por isso, Deus, porque através da nossa fé, em que nós dependemos do Senhor, demonstramos, ó Deus, e vivemos na confiança plena de que sem o Senhor nós não podemos, ó Deus, fazer nada. E sabemos, ó Deus, que portas que estão fechadas nesse tempo, elas são abertas pelo poder do Senhor. Deus, nós temos a consciência plena que nós somos limitados, que nós somos frágeis, mas, ó Deus, nós temos a consciência de que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, que resolve causas. É o Senhor que abre as portas, é o Senhor que envia os recursos, é o Senhor que oferece a oportunidade do emprego, é o Senhor que dá a condição para prevalecer, para superar as adversidades, para romper com os obstáculos. É o Senhor que cura, ó Deus, toda enfermidade. É o Senhor que limpa completamente, é o Senhor que lava, é o Senhor que liberta. E aqui, ó Deus, estamos servos do Senhor, orando, Deus, pedindo libertação de pessoas queridas, a salvação de pessoas queridas. Ó Deus, aqui estão, Deus, teus servos, com os anseios e pedidos mais variados. Ó Deus, eu creio que o Senhor tem, ó Deus, sempre tudo que há de melhor para nós, e o Senhor se importa com todos os detalhes da nossa vida. E assim, ó Deus, nós apresentamos ao Senhor mais uma vez, ó Deus, os nossos anseios e aquilo que está no nosso coração. Abençoe, ó Deus, cada um dos teus servos. Ó Deus, que o Senhor responda a oração dos teus servos, que o Senhor confirme, ó Deus, a resposta do Senhor para os teus servos. E assim, ó Deus, que como resultado nós estejamos mais perto do Senhor. Como resultado, Deus, que nós estejamos de fato glorificando o Senhor, agradecendo ao Senhor e testemunhando, Deus, das tuas maravilhas em nossa vida, em nossa casa, em nossa família, em nosso meio. Assim, ó Deus, eu quero agradecer por essa noite. E mais uma vez, ó Deus, nós reafirmarmos que nós vamos perseverar na nossa vida de oração, de fé e de confiança plena no Senhor. Por isso, Deus, abençoe a tua igreja. Abençoe os teus filhos nessa noite. Que o Senhor seja conosco. Oramos, ó Deus, no nome de Jesus Cristo, que é precioso e poderoso. Amém. Abraça quem está perto de você, dá um aperto de mão, dá uma saudação, e a gente assim, nós vamos encerrar o culto. Pastor Wellington vai estar na porta ali, para cumprimentar os irmãos, para abraçar os irmãos, não é? Para despedir os irmãos.
padeceu. Bendito seja o seu sangue, que por nós ali ele verteu. Eis desse sangue lavados, com roupas que dão alvação, os pecadores remidos, que perante seu Deus já estão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Quão espinhosa coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam quanto Ele amou. Eis nessas chagas pureza para o maior pecador, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Se nós a ti confessarmos e seguirmos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Sim, e de todo pecado, que maravilha de amor, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Tu que estás assentado anjos cantando. Omega.
nosso Deus criou o céu, criou a terra. E assim, amigos, estamos terminando por hoje o programa Meditação. Até a próxima semana, se Deus quiser.